Olá você que está nos acompanhando nessa peregrinação que em breve nos levará ao caminho de Santiago de Compostela. Hoje vamos fazer mais um vídeo para trazer um pouco mais de informações para vocês de como é essa rotina, de como é fazer o caminho de Santiago de Compostela. E hoje eu queria trazer aqui algumas informações sobre o que nos levou a fazer o caminho de Santiago de Compostela, por que a escolha do caminho português que iremos fazer e também algumas dicas para a sua viagem. Para quem tiver a intenção de fazer o caminho de Santiago de Compostela, como se preparar previamente, algumas dicas do que é importante ver previamente e depois algumas dicas sobre como proceder durante o caminho de Santiago de Compostela. Como vocês sabem, iremos fazer o caminho dessa vez eu, minha esposa e a mãe da minha esposa, iremos numa missão de família. E que foi assim que começou a ideia de se fazer o caminho de Santiago de Compostela. A gente tem sempre muitas conversas sobre várias questões e essa questão espiritual é algo que sempre está no centro das conversas, tanto espiritual como no desenvolvimento pessoal, é algo que nós nos preocupamos muito e sempre teve essa vontade de se fazer o caminho de Santiago de Compostela. Nessas conversas sobre o que é interessante, como é a jornada, eu trazendo um pouco das minhas experiências, das minhas vivências, do que eu fiz na minha primeira jornada, né? Então, isso foi alimentando a nossa vontade de fazer esse caminho. Nesse momento, nós conseguimos conciliar a nossa agenda. Nós conseguimos as férias, um tempo onde nós poderíamos juntar e ir fazer o caminho de forma tranquila e com um tempo, claro, que a gente escolhe esse tempo, né? Então, por isso que foi a escolha do caminho português, pelo tempo que nós tínhamos, que seriam 15 dias. E isso também tem uma relação, além do tempo, com o que é necessário para se ganhar a Compostela, que é aquele certificado que é dado aos peregrinos ao chegar em Santiago de Compostela. Esse certificado é entregue aos peregrinos que fazem o caminho caminhando por pelo menos 100 quilômetros, e para quem faz de bicicleta são 200 quilômetros. Então nós entendíamos que tínhamos que fazer pelo menos 100 quilômetros nesses dias que nós teríamos disponíveis. Então, verificando e pedindo algumas informações até para a inteligência artificial, que hoje facilita muito essas consultas, né? Entendemos que o caminho português seria um caminho interessante. Nós não começaremos pelo início dele, começaremos no decorrer do caminho, não é? Para conseguir fazer os 100 quilômetros, e a escolha também do caminho de Portugal se dá por uma logística. A gente consegue um voo do Rio de Janeiro a Portugal num voo direto, facilita muito essa logística, e também a ideia de se fazer um caminho por um novo trajeto. Eu já havia feito, como vocês sabem, o caminho primitivo, e agora escolher o caminho português é toda um novo conhecimento, né? Se passa por novos locais, por pessoas diferentes, então vai ser um trajeto muito interessante. Então esses foram os motivos, a partir de uma conversa que foi sendo alimentada com os nossos desejos de desenvolvimento pessoal, de entender um pouco melhor a espiritualidade, de gostar de viajar. Então isso tudo foi nos levando à escolha de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, a partir do próximo domingo, na viagem, estaremos já indo para o caminho de Santiago de Compostela. Tendo essa compreensão, claro que cada um vai ter os seus motivos, as suas escolhas, as suas razões para fazer, é muito importante começar a organização de como você vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. E aí eu quero deixar algumas dicas para você que está interessado em fazer o caminho de Santiago de Compostela, para que você comece a providenciar antes. Tem uma frase que diz que poucas pessoas desistem do caminho de Santiago de Compostela durante o caminho. Geralmente as pessoas desistem antes de começar a fazer, porque elas não sabem como proceder, como organizar, o que é importante ver. Então, essas dicas acredito que possam contribuir para que você faça. Então, claro, a primeira dica é que você escolha bem o trajeto, que você tenha, claro, o tempo que você tem disponível e que você consiga fazer o caminho. E como a primeira dica é que você tenha uma condição física que você possa fazer o caminho de forma saudável, para que você não tenha nenhum tipo de desconforto maior ou de problemas durante o trajeto. Essa condição física é uma condição física que não exige nada excepcional, né? Mas que você tenha a condição de caminhar por vários dias seguidos,
né, por uma quilometragem razoável, em torno de 10, 15 quilômetros por dia, talvez alguns dias até mais, 20 quilômetros. Isso é importante que você tenha pelo menos essa condição física. Então, a partir da escolha de fazer o caminho de Santiago de Compostela, cuide da sua parte física. Busque um profissional da área de educação física para que ele te oriente, que você consiga fazer o trajeto da melhor maneira possível. A segunda dica é você entender os equipamentos que são necessários. A primeira ferramenta que você precisa utilizar é ter uma boa mochila. Uma mochila que ela não precisa ser muito grande, mas que ela contenha um conforto, que ela prenda nos ombros e que ela prenda na sua cintura também. Como você vai ter que fazer esse caminho por vários quilômetros e carregando uma quantidade de peso, né, que nós já falamos que quanto menos peso, melhor, então escolher uma boa mochila é um primeiro ponto de atenção para que você tenha uma viagem confortável. Essa mochila, preste atenção, ela tem que vir com uma capa de chuva, né, porque nem sempre os dias serão assim como está hoje aqui no Rio de Janeiro, um sol maravilhoso. Terão dias que você vai ter que enfrentar chuva, então é importante essa capa de chuva para que proteja, né, as suas roupas, enfim. Né, é muito importante esse detalhe, uma boa mochila com uma capa de chuva. O segundo item dos seus equipamentos é um bom calçado. Né, geralmente um calçado ele é com cano mais alto, em formato de bota, né, um tênis com um cano mais alto e que seja um tênis para caminhada. Um tênis onde você consiga andar em locais de terra, de barro, resistente para subidas, descidas e confortável, né, para que você tenha os seus pés sempre bem resguardados. Então, preste bem atenção, prove bem o calçado, busque referências, procure um calçado que seja repelente à água ou resistente à água. Então, é muito importante esse item na sua viagem. Também algumas meias que elas não têm costura, são meias mais justas, que elas evitam de ficar dando atrito no seu calçado e no seu pé, evitando assim a formação de bolhas. Então é muito importante que você, quando for comprar esses equipamentos, se atentem a isso. E um outro item que ele assim, pode ser que você não use ele, é o saco de dormir. Então depende muito do local aonde você pretende ficar. Se você pretende ficar em albergues, é fortemente aconselhável usar o saco de dormir, porque nos albergues não tem roupa de cama, então você vai ter que estar providenciando isso. Se você for ficar em hotéis, não tem problema, hotel você já conhece como funciona, mas sempre atenção, porque pode ser que em algum local de parada não tenha hotéis e que você precise utilizar um saco de dormir. Então é muito importante, nós estamos levando o saco de dormir com essa precaução. Nós não sabemos ainda aonde iremos ficar, só no início e no final, mas durante o trajeto vai depender muito da estrutura que tiver disponível. Uma outra questão é a sua organização financeira. O caminho não é um momento de muito gasto, mas é importante sim você ter uma estrutura onde você consiga pagar os albergues, pagar uma boa alimentação, onde você consiga lavar a roupa, porque nem todos os albergues têm isso, então talvez você tenha que pagar para lavar roupa, então isso tudo tem que tomar cuidado. Faça uma boa organização financeira prévia. Isso vai fazer com que você tenha um caminho mais tranquilo. Outro ponto é estudar o trajeto escolhido. Então nós escolhemos o trajeto do caminho português, começando por Valença, que é uma cidade divisa entre Portugal e Espanha. Serão 120 quilômetros e ele já nos dá as distâncias que devemos percorrer a cada dia, de acordo com a nossa disponibilidade. Então, informamos que seriam 10 dias de caminhada, ele faz um trajeto de em torno de 13, 15 quilômetros por dia, nos informando aonde devemos parar, o que tem de estrutura nesses locais. Então você já sai com uma ideia do que você vai enfrentar durante o caminho, quantas as distâncias diárias percorridas e locais de parada. Então estude esse trajeto, conheça o caminho, as distâncias que você vai fazer a cada dia, até para você conseguir se preparar para fazer um bom caminho de forma bem tranquila. E testar o equipamento. Nosso primeiro vídeo da série, eu fiz a mochila para entender quantos quilos teria essa mochila. A partir daí a gente começa a ver e rever o que é importante carregar. Lembrem, do peso da mochila é o peso dos seus medos. Então testar isso é muito importante. Testar a bota, a meia,
né, para entender se ela realmente está boa para você fazer uma caminhada. Nós fizemos na semana passada uma caminhada de 10 quilômetros aqui ao redor do Maracanã, usando a bota, né, usando o calçado que nós vamos utilizar lá, foi aprovado, então está tudo tranquilo para nosso caminho. Então essas são algumas dicas para que você consiga se organizar previamente. E quando chegar lá para fazer o caminho, você não terá surpresa alguma. Já está com uma condição física ótima, está com todos os seus equipamentos comprados e aferidos, tem a sua organização financeira ok e já sabe o que você vai enfrentar a cada dia. Depois, chegando lá, como é que você deve proceder durante a sua jornada, durante a sua caminhada? A primeira dica é que você comece a caminhar cedo pela manhã. Cedo, isso se refere a entre 6 e 7 horas da manhã. 6 e 7 horas da manhã. Um dos motivos principais é você conseguir fazer esse caminho pela parte da manhã, no máximo chegando no início da tarde, onde você consegue fazer um bom almoço e descansar para a jornada do dia seguinte. O segundo motivo é que muitos albergues eles fazem com que você saia cedo, porque eles têm que preparar o albergue para os peregrinos que estarão chegando no dia seguinte. Então, ter isso em mente e já se preparar mentalmente para acordar cedo, começar a andar cedo, muitas vezes escuro, um pouco mais frio, mas o caminho ele se torna mais confortável. Então, esteja preparado para acordar cedo, para começar a sua caminhada logo pela manhã. Se prepare para levar sempre algo para comer durante a caminhada. Você vai fazer dias aí de 15, 20 quilômetros, então é importante você repor alguns nutrientes, alguma coisa que você precisa comer rápida, sem perder muito tempo. Então tenha sempre esse kit para você conseguir comer alguma coisa, uma fruta, uma barrinha, algo que vai te dar um pouco mais de energia para continuar a sua caminhada. A outra questão muito importante é a hidratação. Tenha sempre sua garrafinha d'água bem abastecida, se hidrate bastante. Isso é algo que é fundamental. Mesmo você não suando muito, você está gastando. O teu corpo está consumindo muita energia. Então é importante que você, além de nutrir, que você se hidrate muito bem durante a caminhada. E claro, fazer pausas para recuperação. A cada hora caminhada, a cada 5 quilômetros caminhados, aí você define para que você consiga fazer pequenas pausas de recuperação, soltar um pouco a mochila, recuperar um pouco, comer alguma coisa, beber algo, tirar algumas fotos, conversar um pouco, entender como é que está indo o caminho. Então tudo isso faz parte do caminho, que você consiga desfrutar bem e com saúde. Outros detalhes que vocês têm que se ater é quando chegar no albergue. O que vocês podem fazer para qualificar ainda mais o seu caminho? Atenção com o calçado. Nós já falamos que o calçado tem que ser bom, porém muitas vezes, ou por dias muito quentes, ou por chuva, ele pode ficar molhado. Então, um calçado molhado é um problema para os seus pés, para dar bolhas, enfim, tem que ter muito cuidado. Uma das estratégias para se secar o calçado durante a noite, durante o seu período de recuperação, é colocar jornal dentro do seu calçado. Ele suga a água e ajuda a secar um pouco mais. Você pode até trocar esse jornal de noite, enfim, é importante esse detalhe de cuidar do seu calçado. Outro conselho é para desfrutar o lugar. Você vai chegar cedo com aquela estratégia de começar caminhando cedo, você chega cedo, se aloja, vai almoçar e desfrute um pouco do que as cidades, do que os locais oferecem. Isso faz parte também dessa mentalidade do peregrino, de desfrutar cada momento. Aquele momento onde você vai estar relaxando. Então, desfrute de cada momento dos locais, das paradas, das pessoas. Usem essa estratégia para tornar o caminho mais agradável. Pelo menos uma boa refeição durante o dia. Um almoço, geralmente tem os menus do peregrino, que são almoços bons, servem uma boa comida, é muito importante essa reposição. E descanse da melhor maneira possível. Fez o caminho pela manhã, chegou no seu alojamento, descanse, almoce, desfrute, durma cedo, tenha um sono de qualidade, porque o próximo dia pode ser ainda mais exigente. Então essas são algumas dicas para que você desfrute bem o seu caminho, durante a sua caminhada e durante as suas pausas.
Assim o seu caminho será muito mais tranquilo, mais leve e você vai conseguir desfrutar da melhor maneira possível. Força, amor e esperança. Essa foi uma mensagem que eu encontrei durante uma passada por um local do caminho e algo que é passado para todos os peregrinos. Pessoal, um bom caminho a todos. Muito obrigado a quem está me acompanhando. Se esse vídeo fez sentido para você, você que gostaria de fazer o caminho de Santiago de Compostela ou tem curiosidade como é fazer esse caminho, deixe suas mensagens, o seu like, os seus comentários estão sendo muito importantes para nós nessa jornada.